Muito bem, pessoal, vamos iniciar nossa primeira aula, né, dentro da temática de localização e orientação do espaço geográfico. Nós vamos aqui entrar mais especificamente com os temas de coordenadas, movimentos e fuso horários. Tudo isso dentro daquela grande temática de cartografia. Então, ao longo das aulas, principalmente nessa primeira e segunda semana, nós vamos falar muito aqui sobre cartografia, sobre mapas, sobre orientação do espaço geográfico, sobre bússola, né, sobre pontos cardeais, sobre GPS, sobre coordenadas geográficas. Então vamos iniciar aqui sem perder muito tempo. Nós sabemos, pessoal, que os seres humanos, desde há muito tempo, desde suas origens, ele sempre precisou se orientar no espaço geográfico. E para isso ele se utilizava de diferentes referenciais dentro da paisagem, dentro daquilo que ele conseguia enxergar. Então, rios, montanhas, uma igreja, uma estrada, tudo isso servia como forma de orientar o homem para ele conseguir se deslocar de um ponto para outro. Isso foi evoluindo até o ponto que eles começavam a usar e utilizaram muito, né, o Sol e os astros, né, o Sol e as estrelas, a Lua, para calcular a hora, o tempo e também, principalmente, para saber se localizar na superfície terrestre. Então, e se pararmos para pensar até hoje, nós utilizamos o Sol como referencial para o deslocamento do tempo e para você também saber para onde ir. É aí que entra, né, a rosa dos ventos, com os pontos cardeais e colaterais. Ou seja, a rosa dos ventos, como podemos ver nessa figura, representa, né, a direção para norte, para sul, leste, oeste, e classificando, né, os pontos cardeais, que são esses a direção primária, né, ó, norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais, que é o meio termo entre, por exemplo, norte e leste, nós vamos ter o nordeste, entre norte e oeste, o noroeste, sul e oeste, sudoeste, e o sudeste entre leste e sul. E aqui nós podemos ver a sigla oficial utilizada, né, que puxa mais do inglês. Então, NESW, né, que é o norte, leste, sul, oeste. E ali embaixo os cardeais, NE, SE, SW e NW, que é o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. E um equipamento que nós conhecemos bem e o homem utilizou muito ao longo do tempo, que é a bússola. A bússola se utiliza dos pontos cardeais e colaterais, né, onde uma agulha com a ponta magnética aponta sempre para o norte. Né? A bússola que foi inventada aí pelos chineses, né, provavelmente no século I. Então, desde muito tempo, nós precisamos utilizar os referenciais de direcionamento na superfície terrestre. E avançando mais um pouquinho, nós temos mais uma vez aqui a confirmação, né, dos pontos cardeais utilizando o Sol como referencial. Tá? Norte. Se nós colocarmos o nosso braço esquerdo, né, apontado para o nascer do Sol, nosso braço esquerdo apontado para o nascer do Sol, então nós vamos estar de frente para o norte. E o nosso braço esquerdo, como vemos na figura, estará apontado para o oeste. Nós sabemos que o Sol nasce em leste e se põe em oeste. E nesse caso, nossas costas estarão voltadas para o sul. E assim nós conseguimos criar aí um referencial bem prático e rápido, utilizando a passagem do Sol, né? Desde o início do dia até o início da noite. Então foi dessa forma que começaram as formas de se orientar no espaço geográfico. E isso avançou de uma forma muito rápida. Hoje nós temos o nosso próprio celular como o nosso GPS pessoal. Quem tem um celular com acesso à internet consegue se localizar no espaço geográfico com precisão,
Porque hoje o celular já carrega dentro de si, né, um sistema de posicionamento global, que é a sigla para GPS, né, Sistema de Posicionamento Global. E só lembrando dos pontos que já citamos aqui, pontos cardeais e colaterais, ou seja, norte, sul, leste, oeste, depois nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Nós temos a rosa dos ventos, que indica essas direções, a bússola e o GPS. Então, aqui nós já conseguimos falar de vários aspectos, de vários elementos e equipamentos que utilizamos desde a nossa origem para nos localizarmos na superfície terrestre. Então, indo além, pessoal, nós chegamos ao ponto de falarmos das coordenadas. As coordenadas já são um passo além, né, para você se localizar com mais precisão no espaço geográfico. Então, nós temos a necessidade, ainda mais ao longo do tempo, isso foi aumentando, nós precisamos localizar os objetos na superfície terrestre. Nós precisamos saber onde estamos. Então, as coordenadas, elas servem como endereços. Assim como a sua casa, a minha casa, tem um endereço específico, com diversos referenciais de rua, número da casa, CEP, nós iniciamos essa prática de localização utilizando as coordenadas, aqui no caso as coordenadas geográficas. Então, nós dividimos o nosso globo terrestre em linhas imaginárias, podemos dizer assim. São linhas imaginárias que nós dividimos o nosso globo terrestre e essas linhas formam os chamados endereços. E essas linhas, a localização, né, que podemos encontrar na superfície terrestre, só é possível através de um plano cartesiano que colocamos, né, através de linhas imaginárias. O plano cartesiano, acredito que nós já estudamos nas aulas de matemática, né, que são as linhas x e y, onde o encontro dessas duas linhas, nós vamos encontrar um ponto, e esse ponto é a nossa localização. É o mesmo princípio que vamos utilizar aqui para encontrar as nossas coordenadas. Coordenadas x e y formam uma coordenada precisa na localização. Então, primeiramente, nós temos a divisão em linhas imaginárias, ó, que são os paralelos ou latitudes, que é essa linha que corre de forma horizontal, cortando o globo terrestre, começando, ó, no meio. Nós chamamos essa linha do meio de a linha do Equador. Essa linha, ela tem variações tanto para sul como para norte, tá? Quanto para norte ou para sul. O número vai crescendo, como podemos observar, ó, para norte, aí né, nessa figura que temos aqui, ó, de 15 em 15 graus, ou para sul. Nós temos também dois marcos importantes, que é o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? Que temos a linha do Equador e, além disso, nós temos o Trópico de Câncer e Capricórnio numa distância aí de 23 graus mais ou menos da linha do Equador. E para completar o nosso plano cartesiano, nós temos os meridianos ou longitudes, que é essa linha que corre de forma vertical e cresce tanto para a esquerda como para a direita, como vemos nas figuras. Mas nesse caso é leste e oeste, tá? E o marco zero, assim como tem o marco zero na latitude, que é o Equador, aqui o marco zero para a longitude é o Observatório de Greenwich, nas proximidades de Londres, tá? Então nós chamamos aqui de meridiano de Greenwich. É o ponto zero. Então, se quisermos achar um ponto específico no espaço geográfico, nós temos que cruzar essas linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos, né? A latitude e a longitude. E essas coordenadas elas vão estar descritas em graus, ok? Então, podemos observar nessa figura aqui, ó,
Se quisermos achar o ponto, por exemplo, aqui do Observatório de Greenwich, em Londres, nós vamos achar as coordenadas de latitude 51 graus e 30 minutos e a longitude 0 grau, ok? Então, essas duas coordenadas, latitude e longitude, nós encontramos um ponto específico na superfície terrestre. E para reforçar, nós temos aqui um esquema para reforçar o entendimento da longitude e da latitude. Nós temos a linha do Equador, né, como uma linha que cresce para norte ou para sul, né, os valores crescem para norte ou para sul, e a longitude, que começa no meridiano de Greenwich e cresce tanto para leste quanto para oeste. A variação do valor da latitude é para leste ou oeste, certo? Aqui nós temos uma imagem, né, uma foto do Observatório de Greenwich, onde temos lá, né, um monumento que simboliza, né, a linha, o marco zero da linha do meridiano de Greenwich. Então, entendendo isso, pessoal, nós já podemos falar aqui dos movimentos da Terra e estações do ano. Então, entendendo os sistemas de referência para localização, para orientação do espaço geográfico, nós entendemos o que são as coordenadas geográficas e podemos agora falar sobre as estações do ano. Nós sabemos que os diferentes locais da superfície terrestre apresentam zonas climáticas específicas. Cada local da superfície terrestre apresenta um clima diferente. Então, ao passado do ano, né, os meses do ano, nós vamos encontrar estações diferentes. Dependendo da localização na superfície terrestre, nós vamos ter a primavera, o verão, o outono, o inverno. E tudo isso é consequência de uma característica primordial, né, do nosso globo terrestre, que é a esfericidade. A esfericidade da Terra é responsável pela existência das diferentes zonas climáticas. Por que isso acontece? O Sol atinge a nossa superfície terrestre de forma diferente, de forma particular, em diferentes pontos da superfície terrestre. Então, vamos lembrar aqui da latitude. A latitude começa no Equador e cresce tanto para norte como para sul. Então, na latitude zero, na linha do Equador, nós temos uma maior incidência solar. E ao passo que temos o valor aumentando de latitude, ou para sul ou para norte, a incidência solar vai diminuindo. E isso se dá por conta, como falamos aqui, da esfericidade da Terra, dessa propriedade, dessa característica do nosso globo terrestre de ser redondo. E aqui, para entendermos ainda melhor, nós temos o nosso esquema de insolação terrestre. E ao longo do ano, nós temos o Sol atingindo a superfície terrestre de forma diferente. Não vamos entrar aqui em muitos detalhes, mas só exemplificando, nós temos entre 22 e 23 de setembro o equinócio, em dezembro o solstício, depois de novo em março o equinócio e depois o solstício de novo em junho. O que quer dizer o solstício e o equinócio? No solstício, nós temos o Sol incidindo em maior parte no hemisfério norte. E no equinócio, ao contrário, ele incide em maior quantidade no hemisfério sul. E com esse entendimento da esfericidade da Terra, nós podemos agora falar sobre os fusos horários. Em razão do movimento da rotação da Terra, em um mesmo momento, diferentes tempos de longitude, tá? Diferentes locais com longitudes diferentes apresentam uma insolação diferente e horários diferentes. Então,
se pegarmos aqui, ó, essa figura da movimentação de rotação, nós vamos encontrar diferentes tipos de iluminação que o Sol vai estar aplicando sobre a superfície terrestre. Então, desde que o homem começou a marcar o tempo, começou a precisar de marcações de horário, inicialmente ele começou utilizando o Sol, basicamente, assim como falamos anteriormente. Ele usava como referencial o Sol e os diferentes posicionamentos do Sol ao longo do dia. E isso ia dando para ele a ideia, né, da passagem do tempo. Cada localidade, mas assim, cada localidade adotava o seu próprio horário. Não tinha, como existe hoje, uma convenção, né, um acordo internacional para acertarmos o horário. Então, a partir do momento que o homem inventou o relógio, isso foi ganhando mais precisão e foram acertando melhor os horários. Então, foi só no século XIX, com o desenvolvimento do transporte ferroviário e, consequentemente, o aumento de circulação humana, né, circulação das pessoas e principalmente de mercadorias, essas diferenças de horário foram diminuindo e eles foram acertando e evitando, né, os transtornos de diferença de horário. E assim, com o tempo, criou-se o Sistema Internacional de Marcação de Tempo. Então, para isso foram definidos os fusos horários, então dividindo a Terra em 360 graus. E, como princípio básico, utilizando o movimento de rotação, é o que vai dar as datas e os fusos horários da Terra. Então, para estabelecer os fusos horários, definiu-se o seguinte procedimento. O fuso de referência se estende à medida de 15 graus, tanto para leste quanto para oeste, a partir do meridiano de Greenwich. Então, nós podemos observar nessa figura. Ali na parte de cima do globo, nós temos o meridiano de Greenwich. Então, tanto para leste quanto para oeste, nós temos uma distância de 15 graus. E teve um acordo, né, para que a cada 15 graus mudasse um período de 1 hora. E nós chamamos isso, e vocês vão encontrar isso na apostila também, a obtenção dos limites teóricos. Esse acordo, essa definição de 15 em 15 graus, a alteração de 1 hora, então nós vamos chamá-lo de limites teóricos. Mas também temos o limite prático. E entendendo assim os limites práticos, as horas mudam uma a uma, né, à medida que passamos de um fuso para o outro. No entanto, como as linhas que os delimitam atravessam várias unidades político-administrativas, ou seja, cada horário, essas linhas atravessam diversos países diferentes, os próprios países fizeram adaptações estabelecendo, assim, os limites práticos. Então, aqui no Brasil, o próprio Brasil adotou o seu próprio limite de divisão de horário, como podemos observar aqui nessa próxima figura. Então, nós temos as linhas de latitude como linhas retas, por exemplo, mas cada país adotou o seu sistema de divisão de horários, não sendo uma linha exata, uma divisão exata seguindo a linha de latitude. E olhando mais de perto o Brasil, nós vamos entender por que existe uma diferença entre o horário de Brasília, o horário aqui do estado de Roraima, lá no Acre. Toda essa parte na cor rosa que adota o horário de Brasília. Então nós temos nessa cor rosa aqui, ó, 3 horas a menos do meridiano de Greenwich. Toda essa parte verde que pega um pouco do sudeste, do sudoeste e a própria Amazônia, aqui e o estado de Roraima, nós temos 4 horas de diferença do meridiano de Greenwich, 4 horas a menos. E o estado do Acre, nós temos 5 horas. Então é por isso que nós temos uma diferença de horário em relação à nossa capital, Brasília.
Então, pessoal, nós encerramos aqui. Mais dúvidas nós vamos tirar no nosso chat e na nossa próxima aula ao vivo, na segunda-feira, nós vamos combinar se vai ser pelo Google Meet, ok?